Oi, gente, tudo bem? Tudo na paz? Alegria estarmos juntos mais uma vez. E hoje, com uma grande responsabilidade, né? Porque nós vamos trazer para esse podcast um assunto extremamente relevante, do qual não podemos fugir, mas é algo que incomoda e pode até travar a vida de uma pessoa. Eu estou falando do luto. Como superar o luto? Como fazer o luto? Mas, Pastor Léo, por que esse assunto no podcast? Primeiro, porque nós estamos num contexto pós-pandêmico, onde perdemos muitas pessoas queridas da família, amigos. Segundo, porque na nossa família nós vivemos recentemente um duplo luto. Perdemos um casal de avós, os pais da mãe da Marusa, o seu João e a dona Luzinete. A dona Luzinete faleceu num sábado, o seu João faleceu em outro. Ah, pastor, mas já eram idosos. Sim, mais de 90 anos, mas o luto sempre é luto. Morte sempre é morte. Não importa, faleceu uma criança, um jovem, estamos ainda vivendo o luto desses adolescentes que morreram numa escola em Cambé. Então, eu não concordo com essa frase que diz que a morte é a realidade mais certa da vida. Porque tem algo que é mais certo que isso para nós cristãos. E nós vamos falar sobre isso, que é a ressurreição. Então, a morte é certa? Sim, mas a ressurreição para aquele que crê é algo mais firme ainda. Então, eu acho que com essa palavra eu posso passar para você também dar o seu oi, e aí a gente já mergulha na Bíblia para entender as respostas bíblicas para o luto, para que você use esse podcast para abençoar outras pessoas que estão vivenciando o luto e quem sabe você mesmo, né? Olá, oi pessoal, uma alegria estar aqui com vocês novamente. Realmente, passar pelo luto não é fácil, né? E gratidão pela vida do Vozico, Vanete, que foram referências na nossa vida, nos ensinaram a palavra de Deus e fizeram toda a diferença para que tivéssemos a vida que temos hoje, né? Caráter, princípios, e conhecêssemos a Cristo, porque ela nos apresentou Jesus, né? É verdade. Então eu louvo a Deus pela vida dos meus avós. Amém. E passar pelo luto realmente não é fácil. É um processo e aí a gente vê a importância de entender o processo em cada um, né? Cada um reage de uma forma diferente, cada um tem um tempo para superar o luto. Sim. E aí a gente conversou um pouco também a questão de não exigir que o outro seja como eu, né? Não, eu já superei em tanto tempo, você também tem que superar, eu fiz de tal forma, você também tem que fazer. Não, eu vejo que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma, mas algo que é muito importante, e aí sim eu acho que todos precisam desenvolver, é buscar superar isso em Deus, né? E aí vamos ler o versículo, né? Claro, bora para a palavra. De Isaías 61:3, que diz: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu vejo que essa transformação aqui, né, do luto, óleo de alegria, em vez do pranto, vestes de louvor, eu entendo que isso a gente só vai conseguir em Deus. É Ele que nos garante isso e nos ajuda a superar. E aí a importância da gente ter o nosso tempo a sós com Deus, a nossa vida de devocional, você se derramar mesmo diante do Senhor, porque é doloroso, né? Às vezes você acha que está tudo bem e de repente vem uma lembrança, vem um sentimento ruim novamente. E aí a importância de ir para a palavra, de ir para o seu tempo com Deus, para que Ele te cure, para que Ele te restaure, para que Ele renove, né, e esse tempo com Deus, de uma forma muito prática, ele vai envolver choro. Sim.
ele vai envolver desabafo, É. um lamento até, os nossos porquês ali. Porque o Senhor, ele nos entende, né? Claro, claro. Ouvindo, né, o testemunho daquela mãe que perdeu a filha na tragédia do colégio, né? Ela dizendo, gente, nós estamos com o nosso coração sangrando. Sim. Está doendo. Que força, né, de fé daquela mãe. E ao ponto dela dizer, né, que o sangue da nossa filha não tenha sido em vão, né? Então vamos amar mais, vamos valorizar mais em vida, entregar flores em vida, etc e tal. Então esse tempo da nossa devoção com Deus, esse tempo da nossa oração, ele precisa e ele pode ser esse tempo, sim, porque Deus ele vai usar o desabafo, o choro, como um instrumento de cura. Verbalizar essa dor, não é para sair falando, né? mas ser sincero. É. Então a oração, ela é uma grande ferramenta e aliada, sim. Agora, nós partimos dessa promessa, a pôr sobre os que em Sião estão de luto, coroa em vez de cinzas, né? Óleo de alegria, vestes de louvor, ao invés de tristeza ou espírito angustiado. Então há uma promessa. Sim. Você já tem o sim de Deus para a superação desse luto. Agora, a gente entende que a promessa também passa pelo teste do tempo. Então, há um tempo, o Bruno estava aqui dizendo para nós, né, que há um tempo até aceitável para o luto, pensando numa referência de 2 anos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Agora, cada qual tem o seu tempo, cada qual tem a sua dor, cada qual tem a sua resiliência. O que eu não posso é procrastinar uma dor e nem tentar adiantar o término dela. Eu preciso estar muito ligado com Deus, ouvindo também pessoas que estão ao meu redor, porque é fato, Marusa, que para algumas pessoas a vida parou com o luto e elas nunca mais conseguiram viver. E eu me lembro de uma pregação que o Senhor me deu, baseada na história de Ana e de Eucana. Porque, por um lado, nós vemos o erro de Eucana de tentar resolver o problema de Ana com a solução dele, né? Mas eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Ela chorava, ela se entristecia porque ela não tinha filhos. Era um luto de um ventre estéril, de uma vida que ela queria ter e não tinha. Queria gerar e não podia. Então é fato, você que está vivenciando o luto ou ajudando alguém, compreenda, tolere, busque olhar com os olhos da pessoa e não com os seus. Isso é muito importante. Agora, é claro, Deus pode te usar, sim, para em algum momento ser mais firme, estabelecer princípios, dizer, olha, talvez há um exagero aqui, já se foram tantos anos, porque daí a gente vê que de fato, a vida daquela mulher, de certa forma, estava parada. E quantas pessoas, vamos dizer aqui de uma mãe que perdeu um filho, mas o outro ficou. Uhum. E de repente a vida dela acabou porque perdeu um filho, mas e esse que ficou? Não é injusto a vida parar diante desse que ficou? Porque esse que ficou continua tendo as suas demandas, as suas necessidades, e também deveria continuar sendo alvo da alegria, da vida e do amor. Mas eu sei que essas situações não são fáceis, né? Que dirá perder um filho, a gente sempre espera enterrar alguém mais velho, nunca alguém mais novo do que a gente. Então, apenas para que a gente entenda, né, todo esse contexto realmente da dor do luto, mas usemos como referência a palavra de Deus. Sim. Né? Para que de fato ela seja cura e manancial. E a palavra, ela nos garante alguns versículos. Né? E aí é o momento de orarmos a palavra. Né? Como está aqui em Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então é realmente não entendendo, muitas vezes não entendendo o porquê daquilo ter acontecido, né? Às vezes foge daquilo que a gente gostaria que tivesse acontecendo, mas é entender que Deus, ele nos dá essa paz que excede todo entendimento. E é isso que eu tenho que buscar em Deus. Senhor, eu não estou entendendo, está doendo, eu não estou aceitando, mas eu busco a tua paz. Existem outros versículos, como por exemplo, Salmo 119, 50, que diz que ele nos consola na angústia.
Então ele está conosco e a gente tem que tomar posse da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é consolador, Sim. né? Ele é quem enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Deus nos permite viver sofrimentos. E eu lembro da frase do C.S. Lewis, né, que eu gosto de citar, que no prazer ou na alegria, Deus ele sussurra, mas no sofrimento ele grita. Então, ele está conosco nessa fase de luto, nessa fase de dor. E é muito importante que a gente tenha essa convicção de fé para justamente poder superar, não no nosso tempo, mas superar no tempo de Deus. Agora, Márcia, me permite, uma coisa que ajuda muito a fazer o luto não são as atitudes depois que a pessoa morre, mas as atitudes enquanto ela está viva. Sim, eu estava pensando nisso quando você falou das flores em vida. Pois é, porque eu já participei de velórios onde eu vi muito desespero. Né? Muito desespero por parte daqueles que ficaram. Vi remorso, vi culpa. Porque talvez ali, diante daquele corpo inerte, esse filho, essa esposa, esse marido, ou quem sabe até o pai, essas pessoas chegaram à consciência de que fizeram muito pouco, de que não honraram. Então ali, tudo bem por uma questão de homenagem e de honra póstuma, ali estão as flores, mas a pessoa não vai mais receber essas flores. Ali você pode acariciar, você pode dizer, nossa, eu te amo demais, mas essa pessoa, ela não está mais ouvindo isso. Nós que temos uma base bíblica, nós sabemos que aqueles que morrem, eles não estão vagando, eles não vão para um hotel celestial para expurgarem os seus pecados. Eles decidiram, pela iluminação do Espírito Santo, o seu destino eterno em vida. Se receberam a chamada de Cristo, céu. Se não receberam, inferno. Nós não podemos, é claro, julgar quem foi para o céu ou para o inferno, porque muitas vezes a pessoa, na ânsia da morte, ela fez a sua decisão por Cristo. Mas é fato que aquela pessoa que frutificou no reino de Deus, que construiu uma história no reino de Deus, ela traz uma segurança e isso no momento da morte serve como alento para nós. Sim. Porque você tem a convicção de que aquela pessoa, ela está sob os cuidados do Senhor. Então, descanse o seu coração. Poxa, fulano faleceu, mas ele não ia à igreja, ele não tinha uma vida religiosa, mas não é por isso que você vai partir do princípio que ele não está com o Senhor. Né? Descanse o seu coração, não compete a você isso. Né? Agora, como de fato é prazeroso, né? Você poder, agora retomando, servir essa pessoa em vida, e aí você fala, poxa, o Senhor recolheu, mas eu fiz absolutamente tudo o que eu podia fazer. Eu lembro de quando nós passamos por esse processo em relação ao pai, né? Quando meu pai ficou doente, meu pai também faleceu, e eu creio que passar pelo luto teve esse processo talvez mais leve por conta disso. Né? Meu pai sempre foi muito presente na nossa vida, na vida dos meus filhos, em toda a nossa família. Ele era muito alegre, muito festeiro, ele era presente mesmo, cuidava da gente, assim. Sim. E Deus foi muito bondoso comigo, com a minha família, nos proporcionando também a oportunidade de cuidar. Né? Deus me deu essa oportunidade de também poder cuidar do meu pai. E ele, eu digo que ele, quando ele faleceu, nós sabíamos o quanto nós éramos amados por ele, mas ele também morreu sabendo que ele era muito amado por nós, porque nós falávamos isso. Então, é muito importante que você que está nos ouvindo, faça isso. Fale que ame, mas também demonstre, né, com palavras, mas atitudes, com a sua presença, dedique tempo para aquelas pessoas que você ama. Né? Às vezes, por um motivo tão bobo, as pessoas se deixam de conversar, ficam guardando mágoas que são tão desnecessárias. Então, perdoe, peça perdão, esteja presente na vida dessas pessoas, porque nós não sabemos em quanto tempo nós teremos. Né? E essas atitudes fazem toda a diferença no processo do luto, né, para superar o luto. É aquela oportunidade, né, ou aquela atitude de não perder a oportunidade de dizer eu te amo, Deus abençoe o seu dia, você é especial para mim. Um abraço, um beijo no rosto. Porque de fato, nós não sabemos o que pode acontecer num dia. Sim. Não é? Então tem um hino que diz isso, bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia claro a anunciar,
Recorre a Cristo, coração pequeno, porque um temporal pode abrigar. Então, nós precisamos sim aproveitar cada oportunidade para glorificarmos a Deus, honrando pessoas que amamos, Isso. pessoas com as quais nós convivemos. É verdade. Né? A palavra do Senhor, ela nos afirma, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 11, no verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Então, essa convicção de fé, ela precisa, sim, marcar a nossa vida. E, claro, devemos também marcar a vida dos nossos filhos. E eles precisam saber disso, né? Crianças, claro, cada qual a seu tempo, e a questão do luto, psicologicamente, né, é sempre dito que você aborda um assunto com a criança quando ela traz esse assunto para você. Não precisa antecipar sexualidade, morte, entre outros assuntos, né? Céu, inferno. Mas a partir do momento que surge a dúvida, nós inclusive vivenciamos um desafio com o próprio Nicolas, né, na infância ali, Sim. quase entrando na adolescência, por conta de um receio em relação à morte. Então esse é um assunto que precisa ser construído na família, não de uma forma neurótica, para pôr medo, etc., mas com responsabilidade à luz da palavra. Por exemplo, quando Davi ele estava na maturidade da sua vida, já com seus anos avançados, ele chamou seu filho Salomão e ele disse o seguinte: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Então você teme a Deus, seja homem, busque fazer aquilo que eu fiz e seja ainda melhor do que eu fui. Então olha a consciência de Davi, né? A consciência de saber que Deus tinha lhe dado uma vida maravilhosa, mas que estava chegando o momento dele. E aí ele olha para o filho e diz: filho, eu vou partir, mas você vai dar sequência nisso. Né? O assunto da morte ele também pode ser trabalhado junto com o assunto do legado. Né? Porque nós estamos aqui não só para falar sobre como superar a morte de um ente querido, mas o que as pessoas vão dizer de nós, né, Má? Quando nós formos, quando nós não estivermos mais aqui. Quais lembranças, quais memoriais nós de fato construímos na vida dos nossos filhos. Nós não estaremos mais aqui, mas eles vão se lembrar de cheiros, de sabores, eles vão se lembrar de cenas, né? de viagens, de conversas, de risadas, de ensinos, de momentos de oração. Então, é assim que a gente eterniza a vida das pessoas que amamos, construindo Sim. esses momentos no dia a dia. Né? É verdade. A gente só tinha comentado aqui também da questão de não deixarmos o luto tirar o nosso foco, né? Nos tirar do propósito de Deus. E aí o cuidado de realmente lidarmos com tudo isso e colocarmos em Deus para que Ele nos ajude, nos capacite a processar tudo isso, para que a gente continue cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, né? Que a gente consiga realmente estar na palavra e vivendo aquilo que Ele quer que a gente viva. Amém. Nosso desejo é que o Senhor retire as vestes de luto e te ponha vestes de louvor, né? Que isso aconteça no tempo dele e que você possa discernir os tempos. Há tempo de festa e há tempo de quebrantamento, né? Sim. Há tempo de louvor e há tempo de arrependimento. Há festas de luto, ou melhor, há vestes de luto e há vestes de louvor. Sim. Não queira inverter isso, não queira burlar esse processo, porque inevitavelmente você vai ter que voltar para ele. Né? Se a gente não cumpre o que tem que cumprir, se a gente não passa, porque Deus não queima etapas. Se a gente não passa por aquilo que a gente tem que passar agora, nós vamos passar amanhã ou depois de amanhã, mas recebe essa promessa de Deus, né? E que você possa ser tocado com esse poder da ressurreição e que essa convicção realmente traga cura, traga alegria, a despeito de quem se foi, porque a morte ela não é um adeus. Ela é só um até breve, porque em breve todos estaremos juntos participando das bodas do Cordeiro, né? Nos céus de glória. Essa é a esperança que temos pela graça, pela misericórdia, pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você, encaminhe esse podcast para pessoas que você sabe que estão sofrendo com luto. E se você foi abençoado, de fato, compartilhe o máximo de vezes, para que sim, tantas outras pessoas também recebam esse alento. Eu quero muito agradecer
a Rádio Novo Dia FM, esta sala maravilhosa de podcast aqui em Londrina. Acesse radionovodia.com.br. Nós temos um programa nessa rádio diariamente a partir das 5 da tarde. Quero agradecer ao Bruno pela produção aqui desse podcast. Acesse @obrunobenites no Instagram. Quero agradecer à Igreja Presbiteriana Central de Londrina, igreja da qual fazemos parte, por nos permitir realizar esse projeto. Que Deus possa abençoar. Eu quero muito agradecer a parceria com a Água Elevata, que inclusive vem como praticamente a primeira parceira desse podcast. E eu quero muito louvar a Deus, né, pela vida do Leandro, que nos fez essa ponte. Tá aí uma água leve, uma água com gás que tem gás, uma água sem gás que é extremamente saborosa, se eu posso dizer que a água tem sabor, mas ela cai bem. Então, você vai encontrar essa água aqui em Londrina, no supermercado Tonhão, tá bom? Deus abençoe. Maruza, é isso? Deus abençoe, que Deus traga cura ao seu coração. Em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.